2, o versículo 2, Deus diz para Moisés assim: proteja minha doutrina, vestida o meu juízo. Em algumas versões o texto diz assim: que os meus ensinamentos sejam protejados. E é interessante a forma que é dita que o ensinamento de Deus, a doutrina, ela precisa ser protejada. Todos os dias vai sendo protejada na nossa vida, e é isso que vai adquirir raiz. Uma árvore que está todo dia sendo protejada, ela vai mantendo raiz. Não adianta vir aquela tempestade, jogar muita água numa árvore, ela vai morrer. Se você planta uma árvore e molha ela muito, ela vai morrer, ela não vai suportar. Mas se todo dia você ir protejando ela, se todo dia você ir colocando um pouco de água nela, ela vai criar raiz e vai ficar firme. E falando a respeito disso, me lembrei aqui agora de uma história que eu vi de uma árvore que era regada com muita água, veio tempestade e aquela árvore caiu. Uma árvore que era protejada todos os dias, de pouquinho em pouquinho, ela suportou o vento, a tempestade e permaneceu firme. E alguém perguntou assim: nossa, eu reguei a minha planta todos os dias com muita água, mas porque ela estava muito encharcada e a raiz dela não estava firme. E aquela que estava sendo protejada dia após dia, de pouquinho em pouquinho, a raiz dela estava firme no solo. Então é isso que Deus fala para Moisés: proteja a minha doutrina. É de pouquinho em pouquinho. Um dia a gente vem para o culto de doutrina, proteja um pouquinho. Um dia a gente vem na quinta-feira, proteja mais um pouquinho. Um dia a gente vem para a escola dominical, a doutrina é protejada mais um pouquinho. Daí a pouco a gente tem muita raiz. Nós temos raízes diante das dificuldades. A gente vai criando raiz, aí as dificuldades vêm, as provações vêm, e a gente continua firme, enraizado, dia após dia, todo dia a doutrina está sendo protejada em nossos corações, e nós ficamos firmes, porque é isso que Deus falou para Moisés: proteja a minha doutrina, vestir o meu título, de pouquinho em pouquinho. Não precisa fazer aquela tempestade. Tem pregador que gosta de fazer tempestade. Ele vem e solta aquela tempestade, é bom. Isso acontece muito no Congresso. Só que o Congresso é passageiro. E o que permanece a fé do cristão firme é aquele cristão que vem para a igreja todo dia. Ele vem, participa dos cultos. É isso que vai criar raiz. A tempestade, aquele fervor do Congresso, dos jovens, isso é bom e eu gosto disso. Das irmãs, isso é bom. As festividades que tem na igreja, muito importante. Mas não é isso que vai adquirir raiz para o cristão. É a doutrina sendo protejada todos os dias. Aleluia. E como purificar o João no seu caminho? É observando a palavra de Deus dia após dia e diariamente. Abacuque estava triste com a situação de Israel, a ponto dele dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento dos campos, o fruto da oliveira minta, ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele estava triste com a corrupção que havia em Israel, a corrupção alastrando em Israel, e ele ouve a palavra de Deus, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ele ouviu a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, isso nos causa esperança. Abacuque estava triste, desanimado, mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele tornou a ficar animado. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele criou uma expectativa e ele diz para Deus: aviva-se a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ele fala assim: eu ouvi a tua fama e fiquei estarrecido. Faz em nossos dias a mesma coisa que o Senhor fez no passado. Nós falamos assim: Deus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva, e a gente utiliza esse advérbio de tempo, que Ele ainda faz, que Ele
fez. E nós falamos isso de forma inconsciente, que Deus ainda faz, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, mas nós precisamos tirar esse advérbio de tempo do nosso vocabulário, porque Ele nunca deixou de fazer. E eu, dentro dessa perspectiva, eu fico pensando, não é que Jesus ainda cura, não é que Jesus ainda salva. A pergunta é, será que eu ainda creio? Será que eu ainda oro? Será que eu ainda busco? Será que eu ainda estou fazendo o que eu tenho que fazer? Porque a palavra de Deus diz que Jesus era o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. A importância da palavra de Deus, a importância de ouvir a palavra de Deus. Eu gostei de uma coisa que eu aprendi há uns tempos atrás, que a orelha do ser humano, se você observar a orelha do ser humano, parece um feto em gestação. E dentro dessa perspectiva quer dizer que tudo que nós ouvimos está gerando em nós alguma coisa. Tudo que nós ouvimos tem que gerar em nós alguma coisa, alguma expectativa. E foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Ele ouviu a palavra de Deus e ficou estarrecido com o que ele ouviu a respeito de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é que nós temos ouvido? O que nós temos ouvido a respeito de Deus precisa gerar em nós expectativa. Nós precisamos criar expectativa de tudo aquilo que nós temos ouvido a respeito de Deus. O que